José, um garoto guatemalteco que viveu na pobreza, sonhava com uma vida melhor para si e sua família. Ele enfrentou dificuldades desde cedo, mas sua determinação e inteligência o impulsionaram para frente. No entanto, quando a situação financeira da família piorou, seu pai o vendeu como escravo, o que causou grande sofrimento a José. Mas ele não desistiu de seus sonhos e encontrou uma maneira de escapar da escravidão. Ele viajou para o Egito e usou sua habilidade única de interpretar sonhos para se tornar famoso e, finalmente, governador do país. José sabia que para conquistar seus objetivos, precisava se destacar em um campo que poucos dominavam. Ele aprendeu a ler e escrever hieróglifos egípcios e logo chamou a atenção do faraó, pois foi o único capaz de interpretar os seus sonhos. José interpretou corretamente o sonho do governante, o que o levou a ser libertado e viver o auge de sua vida. Ele se casou com a filha do faraó, acumulou riquezas e até salvou o Egito de uma grande fome. No entanto, no auge de sua fama, José foi traído por sua própria esposa, que o caluniou diante do faraó e o enviou para a prisão. José enfrentou mais um obstáculo, mas permaneceu firme em seus propósitos e não se deixou abater. No final, ele foi novamente reconhecido por sua inteligência e saiu da prisão como governador do Egito, responsável por administrar todo o exército. José conseguiu salvar muitas vidas durante a fome e também reencontrou seus irmãos, a quem perdoou e acolheu em seu reino. Após 7 anos, a fome no Egito terminou e José reuniu toda a sua família em um só lugar, demonstrando que era um verdadeiro líder. A história de José nos ensina que, mesmo em meio a tantas adversidades, podemos alcançar nossos objetivos, se manter firme em seus princípios e jamais desistir dos sonhos. José nasceu na terra de Canaã, filho de Jacó, ou Israel, e de sua esposa Raquel. Era o filho mais amado por seu pai, pois ele nasceu, supostamente, já abençoado por Deus. Por isso, o primeiro que Jacó fez ao segurar José em seus braços foi proferir profecias sobre o futuro do menino, dizendo que de seus rins nasceria uma nação forte e poderosa. Jacó amava tanto José que lhe confeccionou uma túnica de muitas cores. Infelizmente, essa atitude do patriarca gerou inveja nos outros filhos de Jacó, especialmente de sua meia-irmã, Azenate, que era filha de Bila. José tinha 17 anos quando, por causa da inveja alheia, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ele viajou para o Egito, onde foi comprado por um oficial do exército do faraó. No início, José serviu Potifar, um oficial do Egito, com humildade e respeito. Ele se esforçou para agradar seu novo dono, que o colocou para cuidar de todas as coisas de sua casa. José era honesto, dedicado e eficiente em suas tarefas, por isso ganhou a confiança de Potifar. No entanto, nem todos eram tão bondosos quanto seu patrão. A esposa de Potifar era uma mulher vaidosa e sedutora que tentava, sem sucesso, seduzir José. Um dia, José recusou as investidas da mulher, mas ela o acusou de assédio e, para se vingar, o mandou prender. José foi injustamente condenado e enviado à prisão, onde ficou por 2 anos. Em meio a tanta injustiça, José não desanimou e seguiu em frente, pois sabia que um dia sua história mudaria. Enquanto José trabalhava na prisão, interpretando os sonhos dos presos, sua fama se espalhou por todo o Egito. O próprio faraó teve um sonho, mas nenhum de seus sábios conseguiu interpretá-lo. Desesperado, o governante mandou chamar José, que estava preso, para que ele tentasse interpretar seus sonhos. José foi levado diante do faraó, que lhe perguntou sobre o significado de seus sonhos. O faraó disse que sonhou 2 vezes que 7 vacas magras surgiam do rio Nilo para devorar 7 vacas gordas. José respondeu que os 7 anos de fartura que se seguiriam seriam sucedidos por 7 anos de fome e escassez.
O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José, que era a única pessoa no Egito que havia conseguido interpretar os seus sonhos. Para testar a inteligência do escravo, José lhe deu um outro enigma. Ele queria saber o porquê de ter sonhado com 7 espigas de trigo, grossas e fortes, surgindo das florestas e se apoderarem de 7 espigas, magricelas e marchinhas. José respondeu que as 7 espigas grossas simbolizavam os 7 anos de fartura, enquanto as 7 espigas marchinhas representavam os 7 anos de escassez. Devido à sua sagacidade, José ganhou a confiança do faraó, que o libertou da prisão e o nomeou governador do Egito, encarregado de armazenar parte da produção do país para os 7 anos de fome. José foi agraciado com muitos presentes e riquezas. Casou-se com a filha do faraó, Azenate, e os dois tiveram 2 filhos. José se dedicou à sua nova missão e conseguiu salvar muitas vidas no Egito, pois, durante os 7 anos de fartura, ele guardou grande quantidade de alimentos. Infelizmente, o governante não acreditou na interpretação de José, que havia lhe advertido sobre o futuro, e agiu apenas para si mesmo, acumulando ouro. No final, a fome atingiu o Egito, mas José, com a ajuda de seu pai, Jacó, e de seus irmãos, que foram buscar alimento no Egito, conseguiu salvar sua família e muitas pessoas. Apesar de ter sido traído por sua própria esposa, que o acusou falsamente de persegui-la, José perdoou-a, pois entendia que as pessoas erravam por ignorância. Ele demonstrava grandeza de espírito, pois sabia que era Deus quem o havia colocado no coração do faraó. José era um homem religioso, que orava a Deus para que o ajudasse a administrar o Egito. Ele atribuía a Deus a sabedoria para interpretar os sonhos e governar o povo. José sabia que não era por acaso que fora vendido como escravo, pois tudo havia acontecido para que ele pudesse salvar o Egito da fome e, principalmente, reunir sua família. Um dia, José enviou um mensageiro para o local onde seu pai e seus irmãos viviam. O patriarca Jacó reuniu todos os 12 filhos e partiram para o Egito. Ao chegarem, José abraçou cada um de seus irmãos e perdoou-os por terem vendido. No final, José reunia toda a sua família em um só lugar, no Egito, após os 7 anos de fome. Ele se tornou um líder querido por seu povo, pois havia salvado muitas vidas durante a escassez. A história de José demonstra que as adversidades da vida servem para fortalecer os propósitos de quem sabe lidar com os obstáculos. José enfrentou pobreza, solidão, injustiça, mas nunca perdeu a fé em si mesmo. A história de José nos ensina que as adversidades da vida servem para fortalecer os propósitos de quem sabe lidar com os obstáculos. José enfrentou pobreza, solidão e injustiça, mas nunca perdeu a fé em si mesmo. José foi um homem corajoso que soube enfrentar seus medos e lutar pelos seus sonhos. Mesmo quando foi vendido como escravo, José não desistiu. Aos poucos, foi conquistando um lugar no Egito e, no fim, se tornou governador do país. José foi um líder nato. Ele soube unir as pessoas, perdoar os inimigos e unir sua família. José foi um homem sábio. Ele soube interpretar os sonhos do faraó e salvar o Egito da fome. Ele soube guardar comida para os 7 anos de escassez, administrando o exército de faraó. José foi um homem justo. Ele não se aproveitou de sua posição para obter vantagens. José foi um homem de fé. Mesmo em meio a tantas provações, José jamais desistiu de seus princípios. Gostou da história de José? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. José, um dos personagens mais importantes da Bíblia, foi um líder que soube transformar a traição em triunfo. José enfrentou momentos difíceis em sua vida, mas nunca desistiu de seus sonhos. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas conseguiu escapar da escravidão e se tornou governador do Egito.
José foi traído por sua esposa, Potifar, mas foi libertado da prisão e se tornou um personagem importante no Egito. José enfrentou inúmeras dificuldades, mas sempre soube se reinventar e transformar os momentos difíceis em vitórias. Ele foi um líder que soube perdoar os inimigos e unir sua família. José foi um modelo de perseverança, sabedoria e fé. José nos ensina que, mesmo em meio a tantas adversidades, podemos alcançar nossos objetivos se nos mantivermos firmes em seus princípios e jamais desistir dos sonhos. A história de José é um exemplo de que a perseverança e a fé nos ajudam a superar qualquer obstáculo. José, um dos personagens mais importantes da Bíblia, foi um líder que soube transformar a traição em triunfo. José enfrentou momentos difíceis em sua vida, mas nunca desistiu de seus sonhos. Se você gostou da mensagem de hoje, não deixe de curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. E se você ainda não faz parte do nosso grupo, cadastre-se agora mesmo.